Gente, querida amiga do canal Paz e Bem, pós-TV 247, eu sou Carla Pavão, estamos juntos, juntas e juntos para mais um Paz e Bem. No Paz e Bem passado eu falei de Gertrudes e as místicas de Helfta. Acho que não foi uma experiência assim que foi muito celebrada pelo número de visualizações. Então quem puder corre lá e dá mais uma visualizada. No dia de hoje, eu encontrei um texto no livro, estou lendo aqui o nome do livro, Mística e Espiritualidade, de Boff e Frei Beto, que é um livro que eles de coautoria de ambos, que me fez muito feliz. Então, este é o material que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Vou começar compartilhando, já já eu vou cumprimentar toda a comunidade que está por aí. Então, o texto é A Transparência, Experiência Originária, de Leonardo Boff. E o que ele vai dizer, que me abraçou profundamente dentro do multiverso espírita, ele vai dizer o seguinte, que o fenômeno místico não tem pátria nem religião, que é um fenômeno de todas as culturas, que tem seus mestres espirituais que fizeram essa grande viagem, tiveram experiências radicais, das quais nasceram as visões religiosas e vigorosas até hoje. E mesmo, ele vai dizer, mesmo que na religião muçulmana, que é uma das poucas religiões políticas, já que para Boff o Corão é ao mesmo tempo uma religião e uma constituição, e política religiosa se identifica, a política religiosa se identifica com a política profana, e existe toda uma grande linha de místicos, de mestres do século 13, 14 e 15. Eu trouxe alguns aqui para vocês. Ele vai falar aqui de Avicena e Averroes, mas eu trouxe vários do que ele vai citar nesse capítulo e por isso que eu fiquei muito feliz, porque tem gente que me pergunta o seguinte, Carla, mas você não fala de espiritismo? Eu digo, gente, eu estou falando de espiritismo. Quando eu falo de mística cristã, eu falo com o meu olhar espírita. Eu nunca tive outra espiritualidade, outra tradição na vida. Então, é uma espírita falando em diálogo interreligioso, mas sem deixar de lado a minha visão, que é desse multiverso. Então, ele vai dizer o seguinte, Boff, que os grandes interlocutores de São Tomás de Aquino, São Boaventura de Escoto, Guilherme de Ockham, eu vou ver se eu trago esses para vocês, ao lado dos gregos, Platão e Aristóteles, e lembrando que Platão e Sócrates são considerados precursores do espiritismo, ao lado, esses grandes mestres, ele vai dizer, árabes e muçulmanos, eram místicos, que não deixaram só textos especulativos, mas uma rede de mosteiros que até hoje perdura, né? E nesses multiversos se fala de um Deus que é um Deus dos pobres, dos nômades, dos peregrinos, um Deus dos habitantes do deserto, e que traduzem essa caminhada interior rumo à purificação. Talvez no Boff, nesse texto, eu tenha encontrado um pouquinho da importância que tem sido fazer para vocês essa jornada por esses místicos. Talvez embora eu não esteja inserida nesse contexto de purificação, mas talvez seja uma jornada psicológica que me permita refazer muitas trajetórias do que eu acredito que foram outras existências pregressas, né? Então, ele vai dizer o seguinte, Boff, este fenômeno está na origem das religiões, a mística, né, que ele está falando, e transcende tudo, transcende cultura, transcende religiões, e é um processo que hoje nós vivemos na mundialização, não só de economia, de ciência, de técnica, mas também de espiritualidades e valores culturais que para que nós entremos em contato com essas grandes tradições espirituais e, a partir disso, consigamos ver a sua contribuição, preservar aquilo que há de excelente no ser humano, que é essa capacidade de estarmos além do mundo, além do espaço, além do tempo, de realizarmos um sonho que é um sonho de encontro com a divindade, e aqui eu me sinto totalmente definida pelo Boff, e de recuperar experiências acumuladas que a comunidade fez em contato com o sagrado e com o divino. Também, de novo, ressoa dentro de mim. Esse texto me deu muita alegria ler, espero que para vocês essa divisão, embora breve, porque ele é bastante longo, são 23 páginas, eu vou fazer um resumo, mas espero que vocês gostem dessa jornada que nós estamos fazendo aqui. Então ele vai falar assim, o sagrado não está nos objetos, no altar, na Eucaristia, no livro ou nas pessoas consagradas. O sagrado é a profundidade que cada pessoa humana, cada pessoa convoca ao respeito, à veneração, à distância do poder manipulador. Isso para mim foi muito importante.
e tenta enquadrar aquilo que ela vive num circuito humano, dos interesses humanos, englobando ou não, no nosso caso nós não temos instituições religiosas para o espiritismo, mas engloba para o BOF as instituições religiosas, os poderes políticos e o daqueles que fazem do sagrado um imenso negócio. Então, quando a gente distancia desse conceito de sagrado que é negócio para procurar, para explorar a mística no sentido de transcendência do ser humano e deixar de lado uma mercadoria barata que hoje nós temos no mundo, que acaba iludindo as pessoas, nós conseguimos sair das necessidades mais superficiais, deixar essa sede nossa do encontro de Deus e realmente fazermos essa união, né? Nos tornarmos uno, muitas vezes. Ele vai dizer o seguinte, o Boff, dizia um profeta do Antigo Testamento que o maior castigo que Deus pode dar a um povo é dar-lhe a sede de Deus e nunca permitir que encontre Deus. Eu acredito nisso piamente. Anda-se por todos os lados, os cantos em busca de Deus e não se consegue encontrar. Isso é um castigo. Não acredito em castigo, mas acredito que seja um sofrimento. Talvez um dos castigos da nossa cultura consumista, materialista, dualista, seja viver uma experiência desta morte de Deus. E para isso, o Boff diz o seguinte, que é preciso que nós estejamos atentos às mais diversas tradições espirituais e aprender como cada uma pode nos enriquecer, que é o que nós fazemos aqui no Paz e Bem. Desde o Zen budismo, as ocidentais, as culturas originárias da América Latina, há toda uma experiência do sagrado, como por exemplo nos indígenas, né, com as culturas andígenas, quechuas, maias, incas, são culturas com grande espiritualidade, ou as africanas, né, que tem a percepção da mística ligada à pele, ao corpo, à dança, e tem toda aquela riqueza. Então, e aqui eu faço inclusão, claro, do espiritismo, com toda a parte que nós tentamos ser filosóficos e explicar cientificamente as relações pós-túmulo, né, as conversas, os diálogos e também essa parte de espiritualidade. E ele vai dizer o seguinte aqui, o Boff, que nós podemos dialogar com tudo isso e aprender e desentranhar em nós, olha que coisa bonita, desentranhar em cada um de nós potencialidades de meditação e de aprendizado que estão escondidas. Isso eu tenho sentido muito quando eu ponho o Paz e Bem da Monja Renchim no ar. Eu antes vejo, né? E eu tenho sentido essa necessidade de entrar em contato com as orientações, as verdades, os ensinamentos que ela nos traz lá. Então, nós sentimos, ele vai dizer aqui o Boff, esse confronto, nós nos sentimos provocados e desafiados a fazer a viagem numa navegação que os outros realizam, que é exatamente o que eu estou sentindo quando eu ponho o Paz e Bem no ar dela. Aí ele vai dizer o seguinte, que a experiência mística ou a experiência espiritual está ligada a uma experiência originária. No discurso religioso, trabalha-se com duas categorias, a imanência e a transcendência, né? Então, a gente considera imanência tudo que é aqui, né? Cultura, política, manipulamos e criamos, e tudo que vai além disso é transcendência. Então, Deus, graça, o além, o céu, o reino do céu, Jesus Cristo. E diz que Deus, né, também é imanente, que ele está dos dois lados. E ele vai citar aqui a experiência de Santo Agostinho, que vai dizer, Deus mais íntimo na minha intimidade do que sou íntimo a mim mesmo. Eu também tenho essa experiência que Deus me conhece muitas vezes melhor que eu mesma. E vai dizer a de Santo Inácio, que diz, Deus superior a qualquer coisa que eu possa imaginar de grande. Deus está dos dois lados. E daí, o Boff, ele vai fazer, ele vai falar um pouquinho, ele vai deixar o discurso místico de lado, e ele vai falar que Deus está aqui e lá, e que não há espaço sem ele. Mas que Deus é esse, né, que nós estamos falando? Porque muitas vezes o que ele nos traz aqui nesse texto é que nós aparentemente estamos com Deus, mas estamos afastados de Deus. Então estamos em um Deus sem o mundo, né? Um Deus um Deus que na verdade está muito nas nossas afirmações, mas que ele não é experienciável nessa transcendência.
E, a partir disso, o Boff vai nos sugerir o seguinte, que nós, né, que nós possamos trazer esse Deus para a nossa verdade. Então, como é que nós podemos ter essa experiência de Deus? Então, o encontro com esse Deus não é simplesmente a leitura de um texto que a gente coloca diante dos olhos e que procura no mundo real. E tem que ser um texto que tem que ser colocado atrás da cabeça para iluminar o mundo real, não afastar. Então, ele diz o seguinte, que as esquerdas, isso é o Boff falando, não sou eu, muitas vezes elas começam a ler o Capital, e isso é bom, mas atrás da leitura do Capital tem um Capital real funcionando no Brasil. Então, não é o livro o Capital, mas é essa estruturação, né? Muitas vezes a desestruturação das nossas relações sociais. Então, o livro tem que ser analisado, mas como é que a gente faz disso uma experiência? Então, como é que Deus se revela hoje? É a pergunta que ele nos faz. Ele vai falar que não é um Deus objeto, um conceito fúnebre de Deus, segundo o qual Deus teria morrido e deixado como herança um livro, que tem que ser um Deus vivo, que continua se comunicando e dando-se para isso, por isso temos que fazer a leitura dos sinais dos tempos. E para nós fazermos essa leitura desses sinais dos tempos, nós precisamos saber a mecânica do processo econômico hoje mundializado. Como se dão as relações políticas de norte a sul? Como se situam as igrejas nesse quadro, né? E tem uma atitude profética de denunciar aqui aquilo que não passa o desígnio de Deus, que serve aos impérios, que serve aos interesses, aquilo que ouvir verdadeiramente o grito do oprimido, que é o sentido de uma realidade que está quebrada e não corresponde ao desígnio de Deus, e, portanto, tem que ser denunciada profeticamente. Então, tentar sanar essa realidade, né? Fazer com que essa experiência originária, essa experiência de estar ali com Deus, seja realmente o ter à mão, seja uma outra... E aí ele vai citar aqui, que eu pus até na capinha do Paz e Bem de hoje, ele vai dizer assim, qual é a experiência originária? Não é descobrir Deus somente nessa realidade que temos à mão, nem apenas no que está além de nós. É preciso introduzir uma outra categoria, que não é grega, não é dualista, mas tipicamente cristã, acentuada pelo padre Teilhard de Chardin, que é a transparência, que é o título desse Paz e Bem. Então, ele vai dizer o seguinte, existe a imanência, que é este mundo aqui, a transcendência, que é o que está sempre além de nós, mas ao que há transparente. Vejam que beleza isso. E o que é isso? Ele vai dizer, São Paulo, na Epístola aos Efésios, dizia, Deus Pai está em nós, imanência. Está acima de nós, transcendência. Está através de nós, transparência. Então, não há só a luz que ilumina de fora esse mundo, mas a luz que o atravessa, que torna a realidade transparente. A transparência é categoria tipicamente cristã, que vem do mistério da encarnação. Aqui eu não estou inferida, mas ele vai dizer o seguinte, que Deus habita numa luz inacessível, portanto transcendente. Ele se acerca e entra no mundo imanente, no mundo da nossa cotidianidade, das nossas relações imediatas e experimentais. Fez-se de distante próximo, de próximo fez irmão, companheiro nosso. E daí ele vai falar do conceito de Deus, muitas vezes ligando também a Jesus, que não é uma coisa que nós espíritas caminhamos juntos com essa espiritualidade, mas ele vai dizer o seguinte, que captar é fazer a experiência originária de Deus em todas as dimensões da nossa vida, não só em algumas privilegiadas, não só como é quando se está no espaço sagrado, né, ou se lê a Bíblia ou se reza, mas fazer dessa experiência de Deus andando na rua, respirando o ar poluído, alegrando, tomando cerveja, empenhando no compromisso na favela ou nas comunidades, como se prefere falar hoje, procurando entender algum texto que se esteja estudando, ou seja, quando nós estamos aqui estudando isso coletivamente, nós estamos tendo essa experiência de Deus proposta,
porque ele vem e mergulha em tudo isso. Nós, espíritas, acreditamos nisso também. Então, ele anda conosco. Ele vai dizer que é o que significa Javé. Poder vivenciar, traduzir isso, é uma experiência originária, que depois se traduz em mil discursos, celebrações, palavras, textos, símbolo, romaria e etc. Então, a chave do místico é procurar ver o que está por trás de cada coisa. O que a constitui e sustenta. Não ficar preso às coisas, mas fazer delas símbolos, sinais, sacramentos, imagens. Para a pessoa que faz essa experiência de Deus, o mundo é uma grande mensagem. Veja que coisa linda. O mundo é uma grande mensagem. E nesse nível, o Bob vai dizer, é importante a contribuição do Zen budismo. Qual é a chave da experiência Zen? Ele diz, um discípulo pergunta ao mestre, mestre, que é o tal? E aí me lembra que nós temos um Mulheres e Mitos sobre o tal, eu e a Fernanda, quem puder dar uma olhada lá. Que é a experiência originária? E ele responde, se você está com sono, durma, se você tem fome, coma, fazendo isso você tem o tal. Ou seja, você tem o equilíbrio, né? E é uma busca também que nós temos no multiverso espírita. E aí ele vai dizer, quando perguntam a Santa Teresa, em que situação encontro Deus? Onde o encontro? Ela responde, quando se está a comer galinhas, então coma galinhas, com gosto. Quando se faz jejum, jejue com serenidade. Em outras palavras, tudo aquilo que nós fizermos, façamos por inteiro. Ou seja, façamos no presente, que isso também nos leva para o próximo tópico que o Boff vai falar. Qual é a grande contribuição do Zen budismo? É poder captar de tudo que tocamos, dizemos e somos, é sempre resultado de algo mais profundo e anterior. Nasce de uma fonte que está por trás. Como dizia o mestre Zen, captar e viver a experiência Zen é como um sapato. Se você está bem acostumado a ele, o sapato adaptado ao pé, você não sente que tem um sapato. Agora, quando o sapato está apertado, a toda hora você sente o sapato, sinal de que seu sapato está ruim. Se temos que pensar toda hora em Deus, estamos longe de Deus. Agora, se vivemos em comunhão com Deus, nós não precisamos pensar nele. Pensar em Deus é deixá-lo só na inteligência e não em tudo que temos e somos. E depois ele vai falar do mestre Suzuki, que de alguma forma era um grande amigo de Thomas Merton e influenciava, que dizia que é o seguinte, conhecer o tal é como na caligrafia, você começa a escrever, tem muita dificuldade, né? O boi baba, o boi bebe, o boi comeu, e tem que sempre pensar naquelas letras. Só que em algum momento você para de pensar e começa a escrever aquilo sem automaticamente. Então isso seria viver Deus conscientemente dentro de uma experiência zen. É claro que eles não têm Deus, mas nas palavras do Boff. Então, a mesma coisa quando nós dirigimos um carro. Ninguém precisa, no primeiro momento, você precisa pensar onde está a primeira, a segunda, a terceira, ré. E depois isso se torna automático. Então, hoje, né, as culturas arcaicas originárias mais sagradas para o Boff, elas respiravam Deus, elas colocavam Deus em todo lado. Mas ele vai dizer que o povo mais simples ainda faz isso. A teologia se afasta um pouco de Deus, mas o povo simples respira Deus, porque ele respira em todas as classes, na sua estrutura econômica, política, antropológica. Ele se baseia nisso no futebol, no almoço de domingo, no mundo, no meio da rua, na casa, nas festas, na festa da padroeira, até no carnaval. Por quê? Aí ele realiza a vida no sentido de experiência humana. Porque, na verdade, ninguém vive nas estruturas. Que tudo isso é feito de forma inconsciente, mas é uma forma de se estar com Deus, né? De compartilhar isso. Ele vai dizer que São Francisco recomenda a seus confrades, só estudem teologia se ela não perverter os espíritos. A teologia é uma coisa que o diabo inventou, como afirmava Lutero, para substituir a experiência de Deus. Só façam teologia desde que ela aumente em vocês o Espírito de Deus. E aí ele vai dizer, o Zen budismo nos recorda, fazer experiência do cotidiano na sua profundidade, eis o que é ter uma experiência originária. E aí ele vai dizer o seguinte, que o mestre ocidental mais próximo do Zen budismo é um confrade de Frei Beto, que é o mestre Eckhart, que nós já trouxemos aqui também, que é um teólogo do século XIV, que viveu de mais ou menos de 1260 a 1328, e que é considerado o maior místico do Ocidente. Mas, para o Boff, ele é mais próximo de Lao Tse e de Chuang Tzu, que são mestres orientais.
Então, trabalhar com a razão no mundo, trabalhar com a razão, dividimos o mundo sensível aqui, o mundo racional lá, eu e tu, mundo e transcendência, para Eckhart isso não existe, né? Ele tentou ser teólogo, aí meteram o Eckhart à força em Paris para disputar com os franciscanos, após Tomás de Aquino. Um dia ele foi embora dizendo não servir para disputar a teologia. Daí ele seguiu para a Alemanha, em Estrasburgo, né? Depois ele faz várias vezes o caminho de Praga até Amsterdã, 5 ou 6 vezes, pregando missões populares em língua germânica arcaica. Por isso, junto com Lutero, ele é considerado um dos pais da língua alemã. E ele escreveu seus principais textos espirituais e místicos, ou como homilias, para o povo, em pequenos tratados. Então, e o Boff tem um livro sobre isso que chama o Livro da Divina Consolação. Então, ter nossos posicionamentos, adquirir novas ideias, tudo isso para o Boff é bom, mas ele diz o seguinte: se você quer encontrar Deus, esvazie-se e deixe Deus falar. Deixa a tagarelice da espiritualidade. Ele vai falar, o primeiro obstáculo que nós temos que lutar para isso durante toda a nossa vida é a vontade. É o projeto pessoal, quero ser isso, quero ser aquilo. Na verdade, nós só encontramos Deus quando nós nos despojamos totalmente e nos afinamos com a realidade. Então, é a realidade que fala. Quando nós esvaziamos as emoções, os pensamentos, vem à tona a natureza como Deus criou. E ela que diz a nossa verdade. Ela que nos transmite qual é a minha natureza originária. Essa é a pergunta. Todo o esforço da psicanálise de Freud e de Jung, dos mestres da profundeza, é levar a pessoa a descobrir a sua natureza singular, seu eu profundo. Não o superficial elaborado pela escola, pela família, pela sociedade. O verdadeiro eu é aquele núcleo que reúne todas as nossas pulsões, todo o nosso mundo de paixões, não só as paixões luminosas, mas também as paixões menores, a mediocridade, a vingança. E olha que isso que é muito original. E ele vai dizer que a mística recupera essa experiência originária, que é a mística da simplicidade, do vazio, de deixar que Deus aflore e fale por nós. É criar uma grande sensibilidade, como Eckhart dizia, para se escutar o próprio coração, mas não um ouvido metafórico, um ouvido físico, que possa escutar o mínimo ruído, o bater, discernir a cor, captar as batidas. Então, tem uma vertente que o Boff diz da mística cristã, que ainda é pouca desenvolvida, que é uma mística dos 5 sentidos, onde ele vai lá se encontrar muito em Orígenes. E vejam que curiosidade, nós espíritas estudamos muito Orígenes, né, pelas crenças dele. Então, o Boff vai dizer assim, depois mestres posteriores a Orígenes também elaboraram isso, que é olhar, concentrar toda a atenção no olhar, em tudo que se possa ver, não pensar, habituar a captar a nuance das coisas, tentar apurar o ouvido, ouvir tudo que se possa. É uma sinfonia para quem se acostuma com isso. O passarinho que canta, o cachorro ao longe que late, o carro que passa, o avião, o sussurro, o tato, captar a brisa do vento no nosso rosto. Então, para o Eckhart, o importante para a experiência não é o êxtase, mas ouvir as revelações e ter as visões, é o cotidiano. E nesse sentido, o Boff vai nos dizer que textos de São Francisco, Santa Teresa, São João da Cruz, que eu também trouxe, Teilhard de Chardin, usa uma terminologia que fala do fogo interior ou do sol. E Eckhart também vai falar dessa chama interior. Essa chama é Deus morando em nós. E daí, eu sei que já está ficando longo, gente, mas eu nem vou falar o nome das pessoas que interagiram comigo no outro Paz e Bem, vocês desculpem, porque eu quero terminar esse texto, porque depois eu esqueço. Porque agora ele vai chegar em Simone Weil. Nós temos vários Paz e Bem que a gente falou já de Simone Weil, o Faustino também falou, mas ele vai dizer o seguinte, que essa judia francesa e professora de filosofia, na sua experiência espiritual fugindo dos nazistas na última guerra, ela foi descobrindo Deus, Jesus Cristo e o Evangelho, que ela continuou judia por solidariedade, embora cristã pela fé em Jesus. Mas ela vai na linha de uma mística que é do despojamento total, porque quando tudo estava desestruturado e destruía, ela foi dando tudo até morrer de fome.
A gente lembra isso muito em Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, a história dele foi dar tudo até a hora da morte dele também. Mas ele vai dizer o seguinte, que a Simone Weil, ela se arriscava para salvar os judeus, sabendo mesmo que as mulheres eram violadas por filas de 15 a 20 soldados, ela dizia que ela queria sentir a radicalidade de alguém estraçalhando a sua intimidade, caso fosse presa. Ela não usava guarda-chuva porque ela queria sentir a chuva. E daí ele citar aqui um livro da Ecléa Bose, que é Simone Weil e a Condição Operária, quando relata a experiência dela como operária, não só por solidariedade, mas também por ter essa mística da compaixão, que eu acho uma maravilha, acho muito bonito falar em mística do compaixão. E ele vai dizer que é uma mística do Zen dentro do espaço ocidental cristão. E daí ele vai trazer uma outra mística que eu também trouxe para vocês, por isso que esse texto me deixou muito feliz, que é uma mística do século XIV, que morreu mais ou menos em 1430, a inglesa chamada Juliana de Norwich. Eu tenho esse Paz e Bem também nessa série de místicas, e que ele vai dizer que é uma figura estranha, que ninguém sabe se ela era monja ou leiga, mas que ela vivia numa cova e era muito articulada na cultura do seu tempo e deixou um livro fantástico, que é aquele que eu trouxe para vocês, Revelação do Amor Divino. E ela fez essa experiência de Deus, que para nós, mulheres, que estamos lutando por um mundo aí de inserção, né, das mulheres, é Deus como mãe, né? Então Deus é doce. Ele trabalha pela bondade, pela luz, por esse encontro. Ele é mãe, né? Ele não se ofende com as nossas precariedades. Aqui ele vai usar pecado, mas eu não estou inserida nesse multiverso de pecado. Então, Deus como mãe, e a mãe não fica aborrecida quando a criança pisa no pé dela, ou quando a criança está brincando no seu colo, ele arranha. A mãe não fica brava. Imaginar que Deus fica desgostoso, irritado conosco, é não saber que ele tem esse lado de mãe, de misericórdia, de um seio que sente. E isso é que nos traz essa grande bondade divina, né? Esses atributos, essa dimensão de Deus que é tão grande e maravilhosa para cada um de nós. Então, depois ele vai falar que para o evangelho, quem se descobre pecador, experimenta que a última palavra não é angústia, não é sentir-se perdido, e sim experimentar a revelação do Deus dos pecadores, do Deus que se faz graça e que está perdido, do Deus do filho pródigo, da ovelha tresmalhada, da moeda perdida. E daí eu estou chegando aqui no fim. Deixa eu só pegar a página aqui, ele vai dizer assim, olha, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais ele habita em nós. E tem um aspecto que é de Deus, que é poderoso, que é de nós nos humanizarmos. E essa humanização é a capacidade de nós nos sentirmos frágil, de nós chorarmos, de nós sentirmos o outro, de nós sermos vulneráveis e ao mesmo tempo termos vigor, lutar, resistir, poder traçar caminhos. Quem de nós não sentiu tudo isso nessa pandemia? Então, para isso, ele vai dizer que São Francisco pode ser uma síntese, né? Ele tem um livro que se chama São Francisco, Ternura e Vigor, que é ter ternura para com a vida, para com tudo que é frágil, mas ter misericórdia com a dimensão do pecado. Aqui no meu caso não é pecado, a gente entende como imperfeição moral. E ternura pelo pobre, pelo outro, acercarmos do afetuoso. E nesse tempo temos ao mesmo tempo vigor, decisão no nosso projeto, clareza na direção que nós queremos seguir. Que esse é o segredo da figura de Jesus, porque Jesus que acaricia as crianças, do outro lado fulmina com seu olhar irado os fariseus. Essa é uma parte que nós também espíritas contamos muito. Ofereça a tua face a quem te bate. Então, tudo isso é Jesus, é ternura, é vigor, e cada um de nós pode elaborar essa síntese, sentir essa totalidade, nos assenhorarmos disso a partir de um núcleo interior, onde nós nos fazemos mestres de nós mesmos, onde nós nos enriquecemos com a dialética de dar e receber, e a partir disso, nós vamos reagindo face à experiência de Deus. Então, essa experiência de Deus vai provocando uma expansão do nosso coração e que a louvação é a dimensão de maior gratuidade. Nós cantamos Deus por causa de Deus, porque Ele existe. Então, nós fazemos esse encontro com os salmos, com Moisés, com São Pedro, com Jesus, com todos esses, porque
Deus nos mostra a sua face. Nosso olhar pelo mundo tem que ser purificado para nós vermos Deus como nós olhamos para o sol, mas nós não podemos olhar diretamente para o sol sem ficar cego. Olha, o sol faz ver todas as coisas, mas nós não podemos olhar, e assim é Deus. E aí ele vai trazer também João da Cruz, dizendo que o processo da purificação mística é o processo de passar pela morte dos sentidos do espírito. Então, são duas grandes noites, eu também trouxe essa questão da noite de João da Cruz, que ele elabora, e para nos acostumarmos a Deus. E nesse momento, ele vai, de novo, ele vai citar vários outros aqui, mas ele vai dizer, louvamos a Deus porque é na natureza desse encontro que nos alegramos e louvamos. Gente, eu acho que eu já me estendi, ficou longo, mas esse texto foi uma síntese de tudo que eu tentei trazer para você ao longo desses tempos. Deixe no comentário pedidos, temas para que eu possa estudar, porque tem uma hora que o nosso processo criativo vai entrando um pouco em falha. Agora tem Caminhos do Espiritismo, nós ainda estamos estudando o que é o Espiritismo. Toda sexta-feira a gente começou um projeto novo, a segunda temporada de Mulheres e Mitos vai se chamar Corpo e Espírito, onde nós vamos trazer questões do corpo das mulheres e da questão do espírito numa perspectiva científica da Fernanda Carlos Borges. Pedimos que vocês assistam, compartilhem, se puder, se inscrevam nos canais da Pós TV 247, do Paz e Bem, e compartilhem, curtam, isso é muito importante. Deixem os seus comentários, que isso nos ajuda e nos alegra muito. Um beijo, desculpe que hoje eu não falei o nome de cada um, mas vocês moram no meu coração. Alegria, alegria, uma quarta-feira de muita paz e bem. Paz e bem, gente.